O apóstolo Pedro, ele era uma pessoa muito inconstante. Ele era corajoso e muito decidido em tudo, mas na hora H ele tremia na base e vacilava. Custou a se firmar na fé. Pedro era uma pessoa desconfiada, mas que se interessava em aprender e se esforçava para entender o que Jesus dizia. Ele tinha os seus momentos de fé. Às vezes, Pedro até se achava muito sábio, mas Jesus mostrou para ele que ele não passava de um homem e que precisava ouvir mais e falar menos. Houve uma ocasião em que Pedro se achou até no direito de repreender o próprio mestre, e por isso ele foi severamente advertido. Em certas ocasiões, ele queria ser mais humilde do que os outros, e algumas vezes ele se achava o tal, e achava até que Jesus exagerava um pouco nas coisas que ele dizia, como por exemplo quando Jesus falava sobre o perdão. Outras vezes Pedro ficava meio que desanimado, sem saber ao certo se valia ou não valia a pena seguir Jesus. Mas Pedro era uma pessoa decidida e corajoso, mas não o bastante para sustentar a sua fé em Cristo. Na hora H, ele negou Jesus. E olha que o mestre já o havia advertido. Mas o bom é que depois Pedro se converteu de verdade e foi muito usado por Deus. E um dos conselhos que ele nos deixou está escrito na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançai sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aprender a confiar em Deus é algo muito importante para nós, mas isso nem sempre é fácil, principalmente porque os nossos olhos não conseguem ver o que acontece no mundo espiritual quando nós oramos. Mas depois que você leva um problema a Deus em oração, você pode ficar em paz, sabendo que Ele está no controle de tudo. Nunca deixe de confiar. Salmo 62, versículos 5 ao 8 diz: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O Senhor é Deus que responde orações. Quando você ora, no mundo espiritual, acontece uma coisa que você nem imagina. Vamos supor que você tem um problema, e então você ora a Deus de acordo com a palavra que te foi revelada. Naquele momento, os anjos de Deus, que já têm ordem para cumprir a palavra de Deus, eles partem em confronto com o inimigo que está afrontando você e derrotam aquele inimigo pela palavra que você pronunciou, a palavra de Deus que foi revelada a você. Sempre você deve orar sobre uma promessa de Deus, sobre uma palavra que você tem, sobre aquilo que Deus falou no seu coração. Daí a importância de você ler a Bíblia todos os dias para ter o alimento espiritual que você precisa, para ter a força que você precisa no mundo espiritual. Porque na verdade não é você quem vai lutar. São os anjos de Deus que, mediante aquela palavra que é uma promessa de Deus para você, vão enfrentar o inimigo e vão derrotá-lo. Então acontece uma guerra no mundo espiritual na hora que você ora. O inimigo que está te afrontando, ele é imediatamente amarrado, preso e derrotado. E ele tem que fugir de você, levando consigo o mal que ele está te causando. Nunca permita ser enganado pelo diabo. A todo tempo ele insiste em dizer que Deus não ouviu a sua oração. O que acontece é que os nossos olhos não veem o que aconteceu lá no mundo espiritual. E aqui no mundo físico há um tempo determinado para cada coisa. Então pode ser que você não veja imediatamente
a resposta da oração, mas aquela resposta já foi dada. E é só você confiar, ficar firme, como foi o caso de quando Jesus amaldiçoou a figueira. Na mesma hora, as raízes daquela figueira foi arrancada no mundo espiritual. A figueira permaneceu no chão ali. No nosso mundo terreno ela continuou plantada, mas as raízes dela foi cortada no mundo espiritual. E o que aconteceu? No dia seguinte, aquela figueira estava completamente seca. Então esteja certo disso. Tudo o Senhor vê, tudo Ele sabe. Pode ter certeza que Ele está ouvindo a sua oração sempre. Mas por que é então que Deus não nos responde de imediato? Às vezes nós pensamos que não fomos respondidos. Por que isso acontece? Eu já vou falar disso, dá só um minutinho. Primeiro a gente precisa lembrar que Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Um filho não tem direito de esperar que o seu pai atenda a todos os seus pedidos, ou que faça isso imediatamente. Alguns destes pedidos não passam de desejos passageiros e outros precisam esperar a hora certa. Por exemplo, uma criança de 10 anos pode orar? Pode. Mas ela pode pedir a Deus que ela quer casar no dia seguinte? Não, não pode. Porque tem uma hora certa. Agora, se ela orar pedindo a Deus que ela quer casar, e no dia seguinte ela acordou, não tem namorada, no outro dia não tem, e os anos vão passando e ela ainda não tem. Por quê? Ela vai falar, Deus não ouviu a minha oração? Ouviu. Claro que Deus ouviu a oração. E vai dar a ela o casamento. Mas ela ainda não está pronta. Aquilo vai se cumprir na hora certa. Mas não quer dizer que Deus não ouviu. Então, às vezes, nós fazemos uma oração, nós fazemos uma petição, e Deus ouviu aquela petição. E tudo que for para o nosso bem, Ele vai nos conceder. Mas existe um tempo determinado para cada coisa. E às vezes nós queremos aquilo imediato, e não aconteceu no dia seguinte, não aconteceu daí uma semana, não aconteceu daí um mês. Nós deixamos de lado e pensamos que Deus não ouviu a nossa oração. Mas Ele ouviu. Pode ter certeza que Ele ouviu. Tem que esperar a hora certa para algumas coisas. Outras coisas não. Outras coisas são imediatas. Algumas demoram um pouco. Agora, tem coisas também que Deus não nos concede porque não seria bom para a gente. Às vezes a gente pensa que aquilo é bom, mas não é. O nosso Deus sabe tudo. Ele sabe que se Ele nos der determinada coisa, nós vamos nos perder. Por esse motivo, muitas vezes, é preciso esperar algum tempo para se obter a resposta de Deus. Mas não pense que Ele deixou a sua oração sem resposta. Não deixou. Deus sabe a hora certa de fazer cada coisa. Esperar no Senhor e crer que Ele sempre fará o que Ele disse é o segredo da vitória. Aquele que se desespera e busca outras formas para resolver a situação é como aquele que nadou muito para morrer na praia. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer por vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados, felizes, todo aquele que espera no Senhor. Vamos orar agora? Feche os teus olhos então. Pense naquilo que você está necessitando, naquilo que está te afrontando, naquele problema que não te deixa sossegado. Vamos orar a Deus agora. Pai, em nome de Jesus nós colocamos diante do Senhor
os nossos anseios. Porque está escrito que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, olha para este problema que está nos afrontando. Fale com Deus qual é o seu problema. Diga para Ele o que é que está te preocupando, o que é que está tirando a tua paz. Meu Deus, estende a tua mão, toca em nossas vidas, destrua as enfermidades e abençoa os propósitos do nosso coração. Seja, porém, feito conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.